Olá, senhoras e senhores, bora lá começar mais um episódio do podcast Contador CEO. E dessa vez eu tô com um convidado super especial aqui, Carlos Augusto, um dos maiores nomes de contabilidade e consultoria financeira para imobiliárias e corretores de imóveis. É uma honra ter você aqui, Carlos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bora lá quebrar tudo hoje, hein? Vamos para cima. Prazer aqui, agradecer o convite. E aí é uma oportunidade, né, a gente compartilhar um pouco aí com o nicho de atuação que eu tenho. Então, explicar um pouquinho melhores práticas, falar um pouco de mercado, gestão financeira, contabilidade. Então, agradeço o convite e é um prazer estar com você mais uma vez, Rogério. Bora. E esse podcast aqui, só para você que está assistindo a gente, só para você entender, nós vamos ter muito insights para contabilidade, para imobiliárias, para corretores de imóveis. Fica aí, até para você pegar os insights de como nichar a tua operação, fazer como o Carlos fez aqui, vai dar alguns insights também. Agora, bora lá, vamos começar. Carlos, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua história aí, conta pra gente como que você começou, como que chegou até aqui na Experience, conta um pouquinho pra gente. Boa, vamos lá. Então, eu sou contador há mais de 20 anos, né, formação total, sempre atuei na área. Comecei minha história na auditoria, depois eu migrei para ser empresário do mercado contábil, mas tinha aquele escritório tradicional, que atendia mar aberto, né, diversas fontes de receita diferentes, diversos mercados que a gente atuava, e aí vim, né, para uma mentoria aqui na ABS, e conheci o Rogério, conheci o programa de aceleração, entrei no programa de aceleração, entrei na ABS como sócio, faço parte hoje do Elite, e aí a Experience veio, né, desse aprendizado, desse know-how que eu obtive junto contigo, de que, poxa, qual que é a real função do nicho de mercado? Qual que é o benefício de se nichar no mercado? Então, eu fiz uma análise na nossa carteira, né, nos principais clientes que eu atuava, aquilo que eu tinha mais sinergia, e decidi nichar, criar a Experience para atender somente o mercado imobiliário. E aí a gente está nessa frente já há 2 anos e meio, e só crescendo e se tornando aí uma referência no mercado de atendimento contábil para corretores imobiliários. Boa, e eu tenho acompanhado toda a evolução, né? Toda a evolução do Carlos, a evolução, a criação da Experience, a evolução da Experience. E hoje, os diferenciais que você entrega, tanto para imobiliárias quanto para corretores, é surreal. Tudo que vocês conseguiram desenvolver para esse pessoal aí, que gera um diferencial, né? A gente brinca hoje porque o escritório que não está nichado, ele acaba tentando falar para todo mundo, mas não fala para ninguém. Por quê? Você não conhece as dores específicas daquele nicho. Então ele tem uma dificuldade de entregar um valor agregado para o cliente. E é ali que você entrou. Eu lembro quando a gente começou a falar, cara, tem que entregar um valor agregado para o cliente. E aí você começou a desenhar toda essa escala de valor agregado para o cliente, é surreal, né? Hoje te coloca, hoje para mim, um dos maiores nomes aí de contabilidade especializada para imobiliárias e corretores é a Experience. Agora, me fala uma coisa, cara, vamos entrar nesse mundo aqui. Na sua opinião hoje, qual é a grande dor de uma imobiliária? O que que os caras têm de dor ali? Como que a Experience consegue ajudar esses caras? Acho que hoje o principal, e aí vem com esse conhecimento do nicho, né, a gente conseguiu mapear que a maior dor hoje de uma imobiliária, sem dúvida, é a gestão financeira, né, que é um diferencial, eu acho que para nós da Experience é um diferencial nesse atendimento, porque hoje a gente entende como funciona a operação no detalhe. A gente mergulha na operação, entende todas as características financeiras de uma imobiliária e a gente consegue gerar um diferencial quando a gente oferece o nosso serviço para eles. Então, gestão financeira não é só conciliação bancária, né? É ajudar aquela imobiliária a vender mais, a entender melhor os seus números, a economizar. Então, a gente criou essa estratégia, esse produto e esse serviço justamente para direcionar as imobiliárias a crescerem, né? Então, das dúvidas simples, poxa, para onde está indo meu dinheiro, né? Que muitos empresários no Brasil não conhecem, mas eu sei que isso é uma dor específica da imobiliária, até como eu posso ter mais caixa mesmo dentro da minha operação com base nas vendas que eu faço. Boa. E é nessa linha que a gente busca atuar. Agora, uma pergunta de leigo aqui, tá? Eu não acompanho esse mercado. Imobiliárias, elas também quebram? Muito, muito, Sério? muito. A imobiliária hoje quebra porque é um mercado totalmente sazonal. Então você não tem uma receita recorrente. Você precisa saber administrar esse caixa, né? Então hoje a vida útil de uma imobiliária, assim, vida útil é um modo de falar, mas a expectativa de uma imobiliária histórica que a gente acompanha são 3, 4 anos de mercado. E muitas quebram depois desse período. Mas por quê? Porque ela começa muito bem, se estrutura, traz corretores, busca imóveis, entra num ciclo de vendas, mas aí coisas de mercado acontecem
que são próprios do mercado imobiliário, e aí um aumento de juros, uma mudança de governo, uma mudança de linha de crédito, tudo isso impacta o seu negócio, e aí o gestor da imobiliária não tem habilidade para, poxa, tomar as melhores decisões do caixa dele. E aí acabam quebrando por má gestão de caixa. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta de leigo aqui, tá? Vamos lá. É, o cara da imobiliária, muitas vezes ele é aquele excelente corretor que sabe vender muito bem, que vende muito bem, que aí ele tem um sonho de montar a imobiliária dele, só que quando ele monta a imobiliária dele, ser só um bom corretor não é o suficiente para fazer a gestão da imobiliária. É mais ou menos nessa linha? Mais ou menos nessa linha. Principalmente porque quando ele se torna dono da imobiliária, ele tem que entender que ele não pode mais vender. Ele não pode concorrer com os outros corretores dele. Ele passa a ser um empresário estratégico para aquela imobiliária. Então, a função dele é fazer com que os corretores que estão ali associados à imobiliária dele vendam. E ele tem a receita com isso. Então, o foco dele vai ser muito mais de recrutamento e treinamento Boa, do que gestão operacional, boa. né. Então muda muito a cabeça, a mentalidade e a ação desse corretor que se torna empresário. E aí que tem uma grande dificuldade, porque ele não sabe quais são as peculiaridades da administração do business. Então ele sabe vender, ele é bom naquilo, mas ele não sabe administrar uma empresa. E aí a gente entra com esse know-how, a gente entra com esse conhecimento para ajudar ele a fazer esse dia a dia. Então a gente ajuda dentro dos nossos serviços, né, a gente ajuda ele a entender os números e, especificamente, aumento de receita, redução de custo, tudo nisso a gente atua. Dando alguns exemplos. Aumento de receita. Como a imobiliária pode aumentar a receita? Né? Obviamente, vendendo mais, mas, em segundo plano, aumentando a quantidade de corretores, esses corretores aumentando a quantidade de imóveis que eles têm na carteira deles, né? E você fazendo outras parcerias. Então, não é só venda. Por exemplo, hoje um empresário do mercado imobiliário, ele tem que estar atento para receber comissão de parceiros de financiamento, Boa, uma linha de receitas. excelente. Ele tem que estar atento a fazer administração de locação de imóveis. Então, é uma outra receita que pode se tornar recorrente. Ele pega aquele imóvel, né, um proprietário, e faz a administração daquele imóvel e recebe uma remuneração sobre aquilo, Recorrente. recorrente. Excelente. Isso ajuda com as despesas fixas da imobiliária, né. E outras funções, como, por exemplo, economizar impostos mesmo, porque Eu vou dar um pitaco aqui de quem está de fora. Você acha que ele também poderia colocar ser um papel de um agente gerador de oportunidade financeira para um empresário? Por exemplo, o empresário precisa lá do home equity. Ele é um cara que poderia levar essa linha de financiamento para as empresas do bairro dele ali, para fazer um home equity, para que ele pudesse gerar valor e ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, dá para ter comissões grandes ali se ele fizer um financiamento de veículo ou sem de imóveis. financiamento de imóveis. Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? A questão é que ele está trazendo outras soluções para o dono do imóvel, né. Então, aquele dono do imóvel que não quer vender o imóvel, mas está numa situação que ele precisa gerar caixa, você traz outras oportunidades. Então você oferece serviços de home equity, por exemplo, que ajudam ele a se restabelecer financeiramente e você é remunerado pela comissão desse parceiro. Então é uma linha de atuação muito específica e que com certeza traz uma receita recorrente. Perfeito. Vou voltar naquele ponto aqui, Carlos, onde eu citei que muitas vezes aquele corretor que é um bom vendedor, que vende muito, ganha muito dinheiro sendo vendedor, o sonho dele é ter a sua própria imobiliária. E aí a gente comentou que ele não está preparado para ser um gestor daquela imobiliária. Você acha que falta ele ter o chapeuzinho do CEO ali e não olhar só a parte de vendas, olhar toda a parte de operação, olhar a parte de estruturação, treinamento, RH, marketing, sucesso do cliente, aquele pós-venda, a parte financeira, que é onde a gente entra, a parte tributária do negócio, né? Você acha que Sem dúvida, falta ele ter esse chapéu de CEO? sem dúvida. Quando ele decide pegar ali tudo que ele obteve de recursos oriundo das vendas dele, então ele é um corretor bem-sucedido, que está com capital e fala: "Cara, eu quero expandir, eu quero crescer. O meu modelo de venda eu quero que seja mais abrangente, porque funciona para mim, eu quero que funcione, né, de uma forma mais escalável". E ele decide ser um empresário, falta um pouco essa mudança de mindset dele. Ele precisa entender que ele se torna, 100% CEO e um cara estratégico para a operação. Então, ele não é mais um comercial, ele não é um vendedor. Ele tem que preparar o time e
sentar em diversas cadeiras, principalmente no começo, para que o negócio dele prospere. Ele tem que ter uma visão de administração de caixa, recrutamento, treinamento, seleção do time operacional e coisas simples até de estrutura física da imobiliária, né, como ele vai receber os clientes, parte de documentação. Então são várias atividades novas que ele vai ter que às vezes ele não está preparado Ele não para tinha antes administrar. como corretor, né? Ele não tinha antes como corretor. E aí, informações e rituais que ele nunca teve, como, por exemplo, acompanhar o fluxo de caixa, ele tem que começar a ter. Saber como que ele está pagando de impostos, saber quanto de comissão efetivamente ele está recebendo nas vendas dele. Se ele só trabalha em parceria, ele recebe sempre metade da comissão. Agora, se ele capta o imóvel e faz toda a venda, ele recebe um percentual de comissão diferente. Essa é uma vantagem de ser um especialista no segmento, porque muitas vezes a gente que está de fora, eu penso o seguinte: o que, que eu penso de uma imobiliária? De forma bem simplista, ele vai lá, capta o imóvel, 6% de comissão, fez a venda do imóvel, apurou a comissão, apura o imposto e vê o que sobra líquido, mas não é bem assim, né? Não, não é bem assim. E aí tem várias peculiaridades. Por quê? Se você possui um imóvel que você quer vender e eu possuo um cliente que está buscando um imóvel que tem as características do seu, eu posso fazer uma parceria com você e rachar essa comissão. Então você fica com um pedacinho da comissão, eu fico com um pedaço da comissão. Isso é ótimo porque acelera a minha venda, eu não preciso investir num canal, num portal, o meu CAC, o custo, né, que eu vou ter de venda daquele imóvel diminui, só que ao mesmo tempo a comissão que eu recebo também. E aí você precisa saber tomar as melhores decisões, se vale a pena investir mais em parceria, mais em portal, ter captação exclusiva ou não. Então, são diferenciais que você tem que avaliar para investir naquilo que dá mais retorno. Engraçado eu te ouvir falar isso, né? Porque a gente se conhece, eu te vejo como um especialista ali na área e eu não entendo nada. Tô ouvindo você falar, caraca, é muito bom você estar dentro do nicho, porque eu não conheço nada disso, né? Agora, vamos lá. Na parte tributária ali, né? Você consegue ajudar muito os donos de imobiliária nessa parte tributária. Quais são as grandes dores que uma imobiliária ou que um corretor tem na parte tributária? Porque depois eu quero entrar com você na reforma tributária. Qual que vai ser o impacto para todo esse pessoal de imobiliárias e corretores? Mas na parte tributária, qual é a grande dor que uma imobiliária ela tem ali na parte tributária que você consegue ajudar eles? Vamos lá, a gente ajuda na dor, mas acho que o foco principal é eu ajudo a vender mais utilizando esse know-how na parte tributária. Uma coisa muito simples. Quando um proprietário de imóvel decide vender imóvel, quais são as preocupações dele? Quanto que eu vou pagar de impostos? Se eu vou ter ganho de capital ou não? O que que vai acontecer na minha declaração de imposto de renda pessoa física? E ali a gente tem esse know-how para dar o subsídio para o cliente da minha imobiliária. Então a gente ajuda ele nisso. Então você conseguiu criar um novo serviço para ajudar inclusive o cliente da imobiliária a reduzir a questão tributária. Sim, Então, vamos lá, me corrija aqui, você ajuda a imobiliária a ajudar o cliente dela, é isso? exatamente. Então, quando o cliente dela chega na imobiliária e fala: quero vender meu imóvel. O que que vai acontecer com esse meu imóvel? Quanto que eu vou pagar de imposto? Aqui eu estou sujeito. Aí a gente tem a nossa área de sucesso do cliente, que simplesmente vai dar essas informações, ajudando o nosso cliente, né, a vender, dizendo: olha, ele vai pagar isso de imposto de ganho de capital, existem essas hipóteses de isenção, e tem muitos casos que a gente chega a olhar a declaração de imposto de renda da pessoa física desse proprietário de imóvel, para ver, por exemplo, se os valores que estão ali declarados fazem sentido com o que está declarado na escritura de imóvel que ele tem. Uma consultoria dessa pode ser um diferencial para a imobiliária vender o imóvel para o cliente, certo? Exatamente. Então, um contador que teoricamente só faz guia não vai ter Não esse tem, know-how para ajudar não ele. tem. Então, a gente entra ajudando o nosso cliente a vender mais, através dessa expertise tributária que a gente tem. Então, além de oportunidades de economia de impostos, a gente vê, por exemplo, às vezes a imobiliária tributa 100% da comissão. E isso é errado, ela tem que tributar só a parte dela. A parte que é de direito do corretor, o corretor que tem que fazer a tributação dele. Então a gente pega muitos casos que a tributação está errada. A imobiliária acaba tributando tudo e faz só um repasse financeiro para o corretor. E só ali ela está pagando impostos de forma duplicada. É a Você pega famosa muito esse tipo bitributação. de Muito, erro tributário muito, ali, erro fiscal?
muito comum a gente pegar, porque falta o conhecimento do empresário. Ele faz a negociação com o cliente e ele entende que, poxa, eu preciso faturar minha comissão, vou emitir nota fiscal e eu tenho que me resolver com o meu corretor aqui internamente. E não tem a visão que o corretor é um parceiro que também participa da operação. Então vamos lá, me ajuda aqui. Se eu sou uma imobiliária, se eu sou uma imobiliária e eu quero captar um imóvel, eu poderia dizer que eu tenho uma assessoria tributária que vai ajudar o possível comprador a analisar de forma diferenciada o meu imóvel por um ganho tributário que ele pode ter. Isso facilitaria a venda do meu imóvel. Isso ajudaria a imobiliária, inclusive, a captar aquele imóvel. Seria um serviço agregado dela ali. Sim? O que a gente costuma falar com os nossos clientes é que você pode acelerar o seu processo de venda e até as negociações entre as partes justamente com esse know-how. Porque eu posso ajudar tanto o cliente que é dono do imóvel a entender o quanto ele paga de imposto na venda, quanto o cliente que está comprando imóvel sobre as cargas tributárias. Porque ele vai ter despesa de TBI, ele vai ter uma despesa de cartório. Então, quais são os impostos envolvidos também na compra de um imóvel e não só na venda? E o que a gente fala com os nossos clientes é já tenha um checklist pronto para quando você apresentar uma proposta, o cliente comprador já saiba tudo que ele vai pagar e o cliente vendedor já saiba tudo que ele vai pagar. Sensacional. E essas informações fiscais é onde a gente consegue se diferenciar. Sensacional, sensacional. E me diz uma coisa, hoje, quais são os grandes erros que os donos de imobiliária mais cometem na gestão da imobiliária, na tua opinião? A gente pode citar alguns vários, né? Assim, os grandes erros que eles cometem na gestão, acho que o primeiro grande erro é misturar a conta física com a conta jurídica, que não é específico do mercado imobiliário, mas muitos donos de imobiliárias fazem isso. Não deveria, Não deveria. mas Por faz. quê? Ele é um corretor. Normalmente um corretor abre a imobiliária dele, só que ele entende que o caixa que entrou lá também é 100% dele, e não é. Isso você acaba misturando, ainda mais agora com reforma tributária, com outros pontos que estão acontecendo, uma eventual tributação de lucros. Então, você não ter bem específico qual que é a remuneração do sócio da empresa, quanto que é efetivamente o dividendo dele e quanto que é o resultado da operação, prejudica qualquer análise de negócio. Eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, né, no final do dia. Então, é uma característica de um erro muito, muito comum. Outro erro é só avaliar a receita. Então, eu preciso vender mais para o meu negócio crescer. Preciso ter mais corretores para o meu negócio crescer. Sem dúvida você precisa, só que você precisa analisar os seus custos. Quando você vende, R$ 1 não necessariamente entra na sua conta. Porque você vai ter impostos, porque você investiu para ter mais venda. Então, esse R$ 1 não é R$ 1 disponível no caixa da empresa. Agora, se eu faço o corte de R$ 1 de despesas, efetivamente eu tenho um ganho de R$ 1 no meu caixa. Então, esse equilíbrio, eu sempre brinco, não faça metas, né, de receitas esquecendo dos custos. Senão você vai prejudicar a sua operação. Agora, Carlos, vamos lá. Olhando para as imobiliárias ali, você entende que tanto imobiliárias quanto corretores, eles deveriam também, assim como você, assim como eu, eles deveriam também nichar o campo de atuação? Sem dúvida. Acho que quando você é um corretor que tem 100, 150 imóveis na carteira, você não consegue agregar valor ao seu cliente. Então, quem nunca já foi comprar um imóvel ou alugar um imóvel e chegou naquele imóvel, fez várias perguntas para o corretor e o corretor, é minha primeira visita aqui também. Nossa, eu não sabia. Isso acontece muito. E aí mostra, né, um certo despreparo dos corretores em oferecer o melhor serviço para o cliente. E não é à toa que somente 40% das transações imobiliárias hoje no Brasil passam por um corretor de imóvel. 60% de todas as transações imobiliárias não são intermediadas por um corretor. 60% das transações não são. Não são. Justamente porque o corretor não agrega valor ao seu cliente. Porque ele não é nichado, ele não conhece o produto que ele está vendendo, ele não te atende dentro das características que você precisa. Eu não quero um apartamento de 3 dormitórios, uma suíte e 2 vagas. Às vezes você quer localização, você quer vista, você quer tamanho de quarto maior ou menor. Então, se o corretor não conhece isso, o seu cliente também não vê valor no serviço que você está entregando. Então, é mais fácil depois ele voltar naquele prédio, conversar com o zelador, achar o contato do proprietário e fazer a transação. É incrível, porque quando a gente fala de nicho, o nível de profundidade que o Carlos conhece do mercado imobiliário
de corretores e imobiliárias é surreal, porque a gente não está no dia a dia. Eu não consigo ter esse nível de profundidade para entender o ponto do corretor, que ele precisa nichar, que ele precisa entender do imóvel, que precisa olhar a quantidade de quartos, se tem vista, se não tem vista. A gente fica muito preso no nosso dia a dia, lógico, né? Não dá para ser especialista em tudo, mas a hora que você, eu imagino, tá? A hora que você está ali conversando com os donos de imobiliária, todo esse todo esse teu know-how gera uma empatia com o cara, né, dele fala assim: "Poxa vida, esse contador aqui, ele domina o meu ramo", e deve ser muito gostoso, né, quando você entra e fala: "Mas ó, isso daqui, você tá olhando isso? Você tá vendo aqui, ó", você entende do jogo ali, né, porque você convive com os caras, né. Sem dúvida. Assim, acho que o nosso grande diferencial, além dessa empatia, é que quando a gente está conversando com o dono de imobiliária, ele entende que a nossa preocupação não é entregar uma guia de imposto, não é entregar só uma DRE. Estou preocupado que ele venda, que ele cresça, que o negócio dele prospere. Então a gente consegue dar esses insights focados no crescimento dele. Então, qual que é as nossas grandes metas? Ajudar ele a vender mais, ajudar ele a entender os números e tomar as melhores decisões. E tem aquele ponto, né? A gente educa ou busca ajudar com o nosso conhecimento que o cliente tenha certos rituais. Costumo dizer muito, né? O cliente que analisa o fluxo de caixa dele depois de 30 dias, ele está atrasado em tomar as decisões necessárias em 30 dias. Boa, Então, ele precisa analisar o fluxo de caixa dele minimamente uma vez por semana. boa, Ele precisa saber o que está acontecendo para ele tomar as ações em tempo real e não tomar nenhum susto. boa. E você consegue nessas análises financeiras, você consegue ajudar o cliente fazendo um diagnóstico ali para ele mostrando: "Cara, ó, o teu break-even é esse daqui, você precisa vender tanto de imóveis dentro do mês para pagar essa conta". Você consegue fazer análise de mercado, falar: "Olha, se tiver algum problema ali, o quanto que você precisa por mês ali para fechar as suas contas". Você monta esse planejamento para as imobiliárias, Carlos? A gente monta esse planejamento e o que é mais interessante no nosso negócio é que como a gente conhece, hoje eu consigo dizer para ele mais ou menos quanto que ele precisa ter de reserva financeira. Ou o que olhar, que aspectos que ele tem que olhar para tomar a melhor decisão para ter uma reserva financeira, pensando que o negócio dele é sazonal. Então a gente não entrega uma guia ou só o fluxo de caixa. Eu entrego alguns indicadores para ele. Então, qual que é o valor geral de vendas, o famoso VGV? Qual que é o valor geral de comissão, que é o famoso VGC? Quanto que é a comissão média que ele está recebendo? Quanto que cada corretor dele está performando ou não? E até o tempo que os corretores dele estão levando para fazer uma venda ou não. Surreal. VGV eu já ouvi muito, VGC primeira vez. O VGC é o desdobramento do VGV. Eu Legal. fiz uma venda, mas qual que é a comissão que está relacionada àquela venda? E isso tudo você monta indicadores para as imobiliárias para mostrar para eles por indicadores como é que está sendo cada linha ali da DRE. Exatamente. A ideia é pegar o resultado, né, que são os números já conhecidos, e traduzir isso em indicadores que ajudem ele a tomar decisão. E isso ajuda o empresário ali a performar melhor o negócio dele. Exatamente. Acho que com esses indicadores ele consegue enxergar o tempo médio que um corretor está levando para fazer uma venda, se aquele corretor está sendo efetivamente produtivo para a operação dele, e aí contas muito simples, que a gente fala de estoque de imóveis, por exemplo, quantos imóveis que eu preciso, né, para sustentar no mínimo a minha despesa, o famoso break-even, né? Então, quantos imóveis que eu tenho, quanto tempo que eu preciso vender para eu sustentar minha operação e não estar, né, ali sujeito à sazonalidade de mercado que é comum, né, dentro dessa operação do mercado imobiliário. Entendi. Agora, vamos lá, Carlos. Reforma tributária. Qual vai ser o grande impacto ali nas imobiliárias, nos corretores, com a vinda da reforma tributária a partir de 2026? Eu acho que são desafios e oportunidades, né, como todos os Boa. empresários estão presenciando. Então, a reforma tributária traz o desafio da formalização, que ainda é um pouco, eh, que acontece ainda dentro do mercado imobiliário. Então, às vezes a gente tem muitos clientes que, eu não quero fazer a declaração da forma correta, ou a minha declaração de imposto de renda pessoa física está defasada. Então, acho que o desafio da reforma tributária é você estudar a fundo os seus números, para você tomar as melhores decisões. A reforma tributária, se não for cuidadosamente analisada, vai aumentar a carga tributária. Então a gente vê muitos, os donos de imóveis agora que vão ter que tributar sobre a locação que eles estão recebendo, vão ter que tributar, mas você já tinha que ter que tributar isso. O que falta é você estudar
para ver a melhor forma de economizar impostos sobre isso. Eu acho que esse é o grande desafio que, às vezes, os donos das imobiliárias ainda não estão preparados para isso. Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas eu acho que vai de encontro com geração de oportunidade. Por exemplo, você tem muitas imobiliárias, os donos das imobiliárias poderiam começar a conversar com os donos dos imóveis para estruturar holdings para melhorar a tributação, no É um caso de caminho, locação? é uma linha de atuação, né? Você estruturar oportunidades de holding para trazer imóveis, né, para dentro dessas holdings, e aí você diminuir uma eventual carga tributária sobre isso. Mas tem que tomar muito cuidado, porque você precisa ter o imóvel bem documentado, 100% formalizado, estudar aonde está localizado aquele imóvel para você entender o ITBI, entender se não vai ser uma doação. Então você precisa fazer um estudo bem elaborado Um e é estudo uma bem completo. oportunidade para você economizar impostos. Porque eu falo assim, né, já tem os donos de imobiliária ali, né, o dono de imobiliária poderia, inclusive, gerar um valor agregado para o cliente dele e gerar uma nova receita, uma nova fonte de receita para ele, porque ele já tem um relacionamento ali com o cliente dele, colocando a Experience para fazer esse papel aí de gestor dessa holding. Exatamente. É uma linha de obtenção de receita, mas o principal é uma linha de atuação onde ele agrega mais valor para o cliente dele. Então, ele mostra que ele está preocupado não só se o imóvel está alocado ou não, não só se ele vai receber aquela taxa de administração ou não, mas ele está preocupado com o cliente dele pagar menos imposto. Então, é sem dúvida uma oportunidade que ele tem que abraçar na reforma tributária. Perfeito, muito bom. Ô Carlos, e me fala uma coisa, cara, corretor de imóveis, né, hoje eu queria um overview, você que domina muito esse mercado imobiliário, que é hoje, na minha opinião, um dos maiores especialistas em imobiliárias e corretores de imóveis, eu queria um overview de uma estimativa de quantidade de imobiliárias no Brasil, quantidade de corretores de imóveis, qual que é o tamanho desse mercado? O mercado é gigante, né? Então, que mostra só as oportunidades que tem no Brasil, né? O tamanho do nosso país hoje, a gente está em torno de 70 mil imobiliárias e 600 mil corretores atuando no mercado. Caraca, é gigante. É gigante. E aí a gente faz uma analogia, né? Porque atualmente a gente está num cenário de alta de juros, né? Então de dificuldades de fazer a venda de imóvel, teoricamente. E um cenário de aumento de juros torna-se desafiador você efetuar vendas recorrentes, porque os bancos emitem menos financiamento, né, dão menos crédito para financiamento, Sim. e os próprios consumidores se retraem pensando no valor da parcela desses imóveis. Então, fica mais desafiador você efetuar vendas em um volume maior de vendas. Só que também é uma oportunidade, porque o mercado imobiliário ele sempre está em movimento. Sempre existem fatos, né, na vida das pessoas que as levam a trocar de imóvel. Então, é um filho, que aí você vai pensar em ter um imóvel maior, é um casamento, onde você vai precisar trocar de imóvel, sair da casa dos seus pais, né? Até mesmo um divórcio, onde você vai precisar ajustar a sua vida. Então, sempre existem fatos que independem da economia, né? E aí, eu volto a dizer que o mercado imobiliário ainda é um mar de oportunidades, porque somente 40% das transações imobiliárias são formalizadas através de corretores. Então você tem 60% de todas as vendas e locações que são informais. Então, o corretor preparado, focado, treinado e que agrega valor ao cliente, ele sempre vai ter oportunidades de vendas mais consistentes. Tá. Na sua opinião, se você pudesse dar um conselho para os donos de imobiliárias, assim, ó, o cara tá perdido na operação, ele não tá conseguindo analisar o caixa dele, ele não tá conseguindo analisar o resultado dele. Se você pudesse fazer um diagnóstico e falar assim, a primeira coisa que ele deveria olhar, o que, que seria a primeira coisa que para o dono de imobiliária que não está conseguindo performar? Esquece a venda ali, imagina que é gestão, ele está vendendo, ele até está vendendo, mas não está conseguindo ver a cor do dinheiro no final do dia. O que, que você indicaria para ele começar a fazer análise? Primeiro, essa receita dele está comprometida com o quê? Porque se essa receita dele indica que 70% disso é remuneração de corretores, ele já tem um problema de caixa Perfeito. sem saber. E não importa o volume de vendas, mas sim para onde você está destinando isso. E quais são
os principais destinos ali do dinheiro? Repasse de corretores, que ele não deveria fazer, o corretor que tem que receber direto do cliente, né? O investimento, às vezes, em canais incorretos. Vale a pena ainda, por exemplo, hoje, investir em panfletagem? Sabe aquele famoso Sei. panfleto no farol? Flyerzinho ali. Será que isso realmente está gerando renda para ele? Está convertendo venda? Investimento em canais de internet estão fazendo sentido? Tem imobiliárias que investem em outdoor, que investem até em elevadores, né, com propagandas ali. Será que esses canais de investimento realmente estão gerando retorno para ele? Então, o que que você olharia junto com o dono da imobiliária? Você olharia o seguinte: olha, vamos fazer um diagnóstico de onde está saindo o dinheiro aqui, para a gente ver se cada saída de dinheiro aqui está gerando um ROI, no que é custo direto ali, e depois analisar o custo indireto ali, né, o custo fixo. Exatamente. O custo direto você analisaria linha a linha para saber o que está dando ROI e se aquilo está sendo bem investido, é isso? Exatamente. Acho que esse é o grande segredo. Porque o custo recorrente imobiliária, ele é teoricamente simples e pequeno. Mas os grandes gargalos ali da operação é investir errado. Então é nisso que a gente precisa atuar e ajuda o cliente nisso. Entendi. E você acha que o dono de imobiliária, ele deveria também estar fazendo treinamento de gestão, de performance, treinamento financeiro, treinamento de gestão tributária para o negócio dele, para entender como ele pode performar melhor? Eu acho que o empresário no Brasil, ele não é muito preparado para ser um CEO, Verdade. né? Ele não tem o conhecimento técnico para isso. Então eu vejo de duas formas. Ele precisa conhecer, mas é fundamental ter parceiros estratégicos para que ele foque naquilo que realmente importa. Então, se ele tem uma assessoria que vai dar para ele, pelo menos os dados para ele tomar as melhores decisões, eu acho que faz sentido ele estudar, mas o principal é ele estar bem assessorado para ele tomar as decisões corretas. Beleza. O principal é ele ter bons assessores ali, que é o que a gente fala, né? Ter um time muito bom e a assessoria externa ela é parte do time ali que agrega valor, que gera valor para ele tomar decisão. Exatamente. Boa, muito bom. Carlos, queria que você deixasse um recado final aí para os donos de imobiliárias, para os corretores de todo o Brasil. Pô, o que, que você, como consultor, né, hoje, na minha opinião, o melhor hoje em termos de imobiliárias e corretores do Brasil, o que, que você deixaria de mensagem final aí para os donos de imobiliárias e para os corretores? Acho que o fundamental que o dono de imobiliária e também os corretores têm que se preocupar é que a gestão financeira não é algo complexo. A gestão financeira é algo fundamental e é algo fácil de se fazer. Então, se você adota isso como um ritual, você vai conseguir ter prosperidade no seu negócio. E o ritual não é só pegar o seu extrato, digitar numa planilha, mas sim entender aonde você está empregando os recursos, né? Eu costumo dizer que assim, uma gestão financeira eficaz não é sobre o quanto as empresas vendem, mas o como elas administram bem aquilo que elas estão vendendo. Boa. Isso aí, pessoal. Chegamos ao final aqui do nosso podcast Contador CEO. Mais uma vez, uma honra de ter Carlos Augusto aqui. Hoje, para mim, um dos maiores especialistas em imobiliárias e corretores de imóveis do Brasil, no que tange a consultoria tributária, financeira, contábil. Cara demais, arrebentou tudo. Quero que você volte aqui no nosso podcast para a gente falar mais sobre esse assunto aí. Obrigado, hein, Carlos? Obrigado eu pela oportunidade, estou à disposição. É sempre bom compartilhar, né? Ainda mais com você, Rogério, e com toda a sua audiência. E o que precisarem aí, estamos sempre à disposição. Obrigado pelo Boa. convite mais uma vez. Valeu. Tamo junto.